Meus queridos iluminados decadentes nerdolas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Sim, vocês passaram o Natal bem, né? Agora, mais um videozinho pós-Natal, agora dia 26. E aí, hoje vamos falar a busca de Sim Shazam. Eu já falei dele aqui, agora hoje vamos falar na parte psicológica, como que é o ser um ser mágico diante de uma sendo criança ao mesmo tempo. É uma busca de se tornar uma pessoa, se você for ver. É a busca de si, se você for ver. Se vocês verem meus queridos iluminados decaídos nerdolas. A figura Billy Batson não deve ser compreendida apenas como um personagem de histórias quadrinhos. Ele é um mito moderno de uma narrativa simbólica que dialoga diretamente com dilemas psicológicos e espirituais existenciais do homem contemporâneo. Assim como os mitos antigos não eram simplesmente histórias fantasiosas, mas os mapas simbólicos de psique de Billy Batson representam a criança abandonada com potencial divino ainda não reconhecido. No universo DC, ele é um órfão, com condição que não é muito detalhada na narrativa aleatórias. Ele é o órfão do arquétipo universal. Ele simboliza o humano lançado no mundo sem garantias, sem proteção, forçado a construir a sua própria identidade em meio ao mundo caos. Em termos juncanos, ele é um órfão que vive o rompimento da segurança do inconsciente materno. Enfrenta precocemente a dureza da realidade. A modernidade secular substitui os antigos ritos, a passagem em sistema burocrática, instituições frias, Billy passa por lares adotivos, regras impessoais e promessas vazias. Ele cresce sem raízes, sem pertencimento, sem eixo simbólico. Isso que lhe dê sentido. Isso se aproxima ao jovem moderno, vive tecnocrático. Billy se torna singular. Ele não consegue caminhar, ele não segue o caminho do niilismo absoluto. Ele não se transforma em vilão, nem um cínico completo. Dentro dele pulsa ainda a centelha da bondade, mesmo misturado com raiva, ironia e desconfiança. A centelha é exatamente o símbolo simbólico da chama do mago Shazam. Aqui começa a mais profunda. A magia não escolhe, a magia dá potencial. Para Yang, os mitos não são invenções culturais arbitrárias. A expressão do inconsciente coletivo. Entre os arquétipos mais antigos está a criança divina, o arquétipo que aparece nas culturas diversas. Horus no Egito, Krishna na Índia, Cristo no cristianismo, Perseu na mitologia grega. A criança simboliza o novo começo, renascimento da totalidade psíquica após um período de caos. Ela sempre, quando nasce, em condições adversas, perseguições, abandono, morte. Isso ocorre o novo self surge simbolicamente quando a psique é fragmentada. Billy Batson se encaixa perfeitamente nesse arquétipo. Ele não é escolhido porque é puro, em sentido moralista, mas é só a psique que não foi completamente corrompida. Ainda sente culpa, sente empatia, sofre. Yang, essa criança arquétipa, representa potencial não realizado, totalidade futura, promessa de integração. Billy, ele é fraco socialmente, mas forte simbologicamente. Ele é incrível, ele é invencível para o sistema, mas visível no mundo mítico. Ele é inversão fundamental. O inconsciente no escolhe conforme os critérios do ego ou da sociedade. Mas quando o mago Shazam observa Billy, ele não vê um herói pronto. Ele vê quem pode se tornar um. Nenhuma jornada de individualização começa na luz. Yang deixa claro que
que o encontro da sombra é inevitável. A sombra representa tudo reprimido, tudo negado. No caso, Billy, a sua sombra é desconfiança constante, impulsivo, desejo de poder, usar o poder para diversão, medo profundo de abandono. Esses são os traços que não tornam mal. É um ser humano. É a cultura moderna, frequentemente, frequentemente moral, da repressão emocional. Yang alerta: reprimir a sombra não elimina, apenas torna mais perigosa. Billy, ao receber os poderes de Shazam, não transforma imediatamente em um sábio. Pelo contrário, no corpo adulto, ele amplifica suas fragilidades infantis. Agora, com tua força, ele carrega sua psique. Isso, simbologicamente, é, é brilhante, diferente dos outros heróis que ganham poderes após treinamentos e amadurecimentos. Billy ganha poder antes mesmo de estar pronto. Reflete o dilema contemporâneo e a tecnologia, o poder que avança mais rápido que a maturidade moral. A sombra de Billy é externa. O verdadeiro perigo não é o vilão mágico, mas o inconsciente próprio. Na tradição junguiana, a magia não deve ser estendida como um truque sobrenatural. Magia é linguagem simbólica, a psique é profunda. Ela representa forças do ego, que não controla totalmente. O mago Shazam é a figura do arquétipo velho sábio, outro arquétipo central. Em Yang, ele aparece como um ego que atinge o limite, precisa de orientação vinda em camadas. O velho sábio não resolve o problema pelo herói, nem impede o sofrimento, apenas aponta o caminho. O mago linterna o poder e desaparece. Isso é crucial. Ele não acompanha Billy como tutor. É individualização. Ele não pode ser, que não pode ser terceirizada. A magia é simbólica. Irrupção do self. O centro regulador. A psique transcende o ego. O relâmpago transforma Billy e ele representa o choque, o encontro fragmentado do humano com a totalidade. Mas o self não se manifesta e de forma suave. É avassalador. Por isso que ele transforma a transformação é violenta, luminosa e abrupta. Quando a palavra Shazam não é apenas um comando mágico, ela funciona como o rito verbal em nomes sagrados. Em muitas culturas, o nome verdadeiro concede algo que aqui, um poder daquilo. Pronunciar o nome certo é alinhar-se sua força. Quando Billy diz Shazam, ele não está apenas ativando os poderes, está aceitando através da limiar. É o rito de separação, provação, retorno. Billy passa três estágios repetitivamente. Ele, ele sai do mundo, entra no estado do herói e retorna para a vida cotidiana. Essa oscilação é simbólica. É o conflito do ego com o self. Diferente dos heróis, Batman, Superman, ele não pertence ao estado divino o tempo todo. Ele alterna. Isso reflete uma verdade psicológica. Ninguém sustenta o self permanentemente. O equilíbrio sempre está no diálogo. O que surge é um ego de identificar como o self. O Yang chamaria de inflamação psíquica. Yang fornece um mapa profundo. Sócrates nos entrega um método para despertar. A máxima escrita do oráculo dos Delfos. Conhece-se a ti mesmo. O conselho motivacional é um aviso existencial para Sócrates. Aquele que não conhece torna-se inevitável, o escravo da sua paixão. Essas são advertências e precisão cirúrgica de Billy. Ao decorrer do poder Shazam, ele não recebe automaticamente a sabedoria no sentido socrático. Ele ganha força, velocidade e vulnerabilidade, mas não autoconhecimento, um erro da modernidade. Confundir técnicas de maturidade ética exatamente do mesmo erro que Sócrates combateu em Atenas. Sócrates não escreveu livros, não fundou escolas, não deixou sistemas fechados. Seu método era diálogo, ironia e desconstrução. Acreditava que a verdadeira sabedoria, quando o indivíduo reconhece sua própria ignorância. No entanto, começa a jornada.
ao ponto do poder absoluto. Para Sócrates, a palavra logos não é apenas um conhecimento, instrumento de revelação de verdade. O logos organiza o caos interior, a forma de pensamento que permite distinguir aparência, aparência e essência. O mito Shazam, na palavra mágica, é exatamente essa fusão. Shazam não é apenas um grito, é uma palavra performática que seja uma palavra de transformação de realidade pronunciada. Isso conecta a magia do universo DC à filosofia clássica. Na Grécia Antiga, a palavra correta, dita de momento correto, possui a característica quase que sagrada. Rituais órficos, pitagóricos e misteriosos elusianos. O silêncio do verbo erram e tratar de sua referência, pronunciar sem compreensão. Billy, no entanto, começa o pronunciamento de Shazam em plena consciência do significado. Transforma-se, ri, voa, luta, não reflete com profundidade o peso da palavra. Toda magia sem logos se transforma em força bruta. Sócrates afirma que a ignorância é aquela que acredita saber. Billy vive exatamente essa fronteira delicada. Ele não é arrogante no sentido clássico, mas ele é ingênuo no poder. Ele acredita que ser bom é o suficiente para lidar com a responsabilidade divina. Esse é um erro na filosofia socrática. O arate não significa instintivo. Ela é um fruto de reflexão, disciplina interior. Billy possui inclinação ao bem, mas não possui a virtude plenamente formada. Ele reage, ele reage, mas não age. Ele sente mais do que compreende. Sua infância é prolongada dentro do corpo divino, que cria conflitos psicológicos. O corpo de um Deus, a mente ainda é de um menino. Responsabilidade e a responsabilidade do adulto. Esse desalinhamento gera riscos. Não é por acaso que as narrativas de Shazam exploram momentos quando Billy erra, exagera as precipitações, não por maldade, mas por falta de conhecimento. Um dos ensinamentos incômodos é que mal nasce apenas no consciente, mas também pela ignorância. O tirano para os gregos não é apenas aqueles que oprimem deliberadamente, sem conhecer. Analisamos Billy Batson com essa lente crucial. O verdadeiro Shazam não é virar um vilão clássico, mas um herói inconsciente. A história é repleta de figuras que acreditam agir para o bem, mas causaram destruição ou falta de reflexão. Sócrates foi condenado exatamente por desafiar esse poder que incomodava com as perguntas. Bem, é exatamente confrontado por perguntas profundas no início da jornada. A sociedade vê como o símbolo como arma, a solução rápida. Ele não entende o que faz, não compreende as consequências, ele não conhece os limites. A magia se torna perigosa quando você não tem, não encontra resistências internas. Ela expande de forma descontrolada. A convergência de Yang e Sócrates atinge um ponto máximo do self, quando não é integrado, pode dominar o ego. Sócrates alerta, quando não refletido, corrompe a alma. A magia de Shazam oferece força limitada, autoridade simbólica, reconhecimento social, mas não oferece automaticamente prudência, discernimento e sabedoria prática. Esses são elementos conquistados não só quando o indivíduo enfrenta-se, mas quando Sócrates dizia que preferia sofrer a injustiça do que cometê-las, pois a injustiça corrompe a alma. Billy ainda não compreende totalmente essa dimensão. E o risco de Billy não virar um Adão Negro, isso significa na narrativa. Ao longo da história humana, a magia nunca foi um espetáculo fantasia. Antes era a fragmentação moderna da ciência, filosofia e religião. A magia é compreendida como linguagem simbólica do mundo. Ela expressa a percepção dos cosmos. Ela é um acidente caótico. Nesse momento, no contexto Shazam, não deve ser lida como poder extra, mas como a manifestação da ordem profunda.
Ela atravessa indivíduos. O relâmpago transforma Bini não, não em um aleatório, ele é o símbolo da revelação, a tradição do relâmpago arcaico, a vontade divina, a justiça cósmica, a iluminação sábia. A Bini não controla a magia no sentido técnico. Ele submete toda vez que pronuncia a palavra. Ele não pertence ao ego maior. O ego que canaliza nele. A magia existe, mas não para satisfazer desejos, mas para restaurar equilíbrio. Bini começa a compreender e deixa de tratar Shazam como fantasia e começa a encarar como encargo ontológico. Para Yang, a individualização é o processo pelo qual torna aquilo potencial. Trata-se da perfeição moral, a integração do self, não eliminar a criança interior. E ele acolhe e organiza. Billy é aproximação e individualização. A criança não é a fraqueza, o poder possui a sua identidade. O herói não se torna, não substitui o humano. A grande armadilha de Shazam seria negar a Billy. O herói apaga o menino. Teríamos um Deus vazio. O menino reconhece que teríamos um adulto imponente. A individualização é a tensão dos opostos, a eliminação deles. Billy não age mais impulsivamente, por impulso. Ele age por discernimento, porque se tornou infalível. Ele começa a agir de forma mais correta. Quando a jornada da individualização se aproxima a um ponto do equilíbrio, Shazam deixa de ser o mortal mais poderoso da Terra e passa a ser um humano inteiro. Ele reconhece seus limites, domina seus impulsos, assume a responsabilidade. Shazam, nesse momento, nesse estágio, não é um menino brincando de Deus, é um Deus e nem um Deus desprezando o humano. Ele se torna a ponte entre mundos. Diferente de tragédias como a Ibis, orgulho e excesso, Billy aprende que uma relação saudável. Ele entende que dizer Shazam não se torna superior, mas também se torna responsável. Há um ponto do arquétipo do herói completo, quando a força deixa de ser exibida e contida. A individualização não conduz ao isolamento, mas pelo contrário, deixa autêntico. Billy começa a compreender o valor da família Shazam. No início, a família era para suprir a carência. O amadurecimento se torna ela responsável. Isso reflete a verdade profunda. A vida adulta é pertencer não apenas como receber e sustentar. Billy aprende que dividir o poder não é controle, mas multiplicar a responsabilidade. A família Shazam é um indivíduo de comunidade consciente. Trata-se do coletivo, mas também a cooperação de indivíduos. Esse ponto de diálogo socrático. Ao final, fica claro que Shazam não é uma palavra mágica, é um atalho simbólico, uma profunda, uma profunda busca de si. Billy começa como órfão, atravessa o caos, enfrenta a sombra e arrisca a inflamação do ego. E por fim aprende a criança e adulto, força, prudência e magia e ética. A grande lição de Shazam não é qualquer um que pode se tornar Deus, mas ninguém pode sustentar o poder sem conhecer. Essa é a verdadeira transformação. Essa não é uma magia que pode ser roubada. Sim, você que você busca em si, você busca pessoas que te acolhem, que te compreendam. Você vai ver que se você não olhar para você, você não cresce. Essa busca interior vai muito de você. Você tem que olhar para você, ver seus defeitos, ver seus erros e procurar pessoas que te apoiem. Eu falo, a liga é uma coisa que eu respeito, admiro, e eles me compreenderam como pessoa. Quando as pessoas, quando eu sou compreendido, isso me torna muito bom. Eu sempre me senti sozinho. Eles me acolheram, me abraçaram. É minha segunda família. Eu tenho respeito, admiração. Cada pessoa, aos meus amigos, a todo mundo que me respeita, eu faço assim. Muito obrigado. O pessoal do Faguito, todo mundo, eu agradeço. Por causa que a individualização minha me fez chegar à liga. A busca do eu mesmo me fez chegar à liga. Quando você busca assim, tudo acontece. Você não queira se integrar a um grupo por si só. Olhe para você mesmo,
olhe todos os seus defeitos, olhe o que você está acertando, o que você está errando, por causa que para chegar nesse mundo você passa por vários tipos de conflitos. A magia não pode ser usada para o teu ego, mas sim para fazer o bem. Eu mesmo, quando faço magia, é para ajudar as pessoas. Então, eu não consigo fazer mal. Você tem que olhar para você mesmo, fazer o bem, ajudar, compreender, fazer aquela busca de si. E quando você torna a sua busca algo maior, as coisas realmente acontecem. O grande, as coisas boas acontecem. Então você olhe para si. Quando o Shazam olhou para si e parou de ver o mundo, o poder como brincadeira, ele conseguiu se compreender. Compreendam vocês, olhem para vocês mesmos e cresçam. Sócrates fala isso, Olavo fala isso, então olhem para vocês mesmos, cresçam e vejam as pessoas que te dão valor para se compreender nesse mundo. Muito obrigado, meus anjos dominados, decadentes nerdolas.